Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários, ainda a respeito de investimentos. Agora a gente vai estudar um pouco sobre letras financeiras, que é um outro título que também é bastante comum no mercado financeiro, tá? Então a gente vai ver aqui as características. A letra financeira, ou apenas LF, é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo e, em contrapartida, oferecer aos investidores rentabilidades mais atrativas em razão do prazo e da impossibilidade do resgate antecipado. Só marca isso daqui que a gente já vai explicar. Na aula passada a gente viu CDB, a gente viu RDB e a gente viu depósitos a prazo com garantia especial. E aquela dinâmica era igual para todos. A gente vai ter um agente superavitário que ele vai ter uma quantia em dinheiro e ele vai aplicar em uma instituição financeira esse dinheiro por um determinado prazo e por isso ele vai receber juros ao final do prazo, mais o valor principal. A ideia aqui é a mesma, tá? Tanto que eu trouxe até o mesmo desenho. A gente vai ter aqui o nosso investidor com R$1.000, por exemplo. Na verdade aqui vai ter que ser mais, tá? Vamos colocar aqui que ele tem 200 mil. A gente já vai ver por quê, tá? Ele tem 200 mil reais. Ele vai mandar esse dinheiro aqui para a instituição financeira. A instituição financeira vai emitir uma letra financeira, que é um título, tá? E essa letra financeira ela vai ter um prazo, né? Vamos colocar aqui 3 anos. E ela vai pagar uma remuneração. Vamos colocar aqui 12% ao ano. E esse título vai para o investidor. Ele vai esperar os 3 anos aqui e ele vai receber uma remuneração que corresponde a 12% ao ano em cima desses 200 mil reais aqui que ele colocou na instituição. Isso aqui eu acho que vocês já estão craque, né? Porque a gente viu bastante na aula passada. A ideia é a mesma. Agora a gente vai ver por que uma letra financeira ela se diferencia dos demais investimentos que a gente viu até agora, tá? Bom, só lembrando, ela é um depósito a prazo também, assim como CDB e RDB, porque a gente tem um prazo aqui. Emissão. Para que uma letra financeira seja emitida pela instituição financeira, é claro, é necessário observar algumas regras. Entre elas é de que a letra financeira não pode ser emitida com valor nominal unitário inferior a 50 mil se não contiver com cláusula de subordinação. E não pode ser inferior a 300 mil se contiver cláusula de subordinação. E daí eu expliquei aqui para vocês o que é essa tal de cláusula de subordinação. Eu vou ler, depois a gente explica melhor. Uma letra financeira com cláusula de subordinação é quando o pagamento da remuneração devida ao investidor está condicionado ao pagamento de outras dívidas de instituição financeira emissora em caso de insolvência. Tá? Bom, vamos voltar aqui para a gente entender. Vocês concordam comigo que o investidor colocou os 200 mil aqui na instituição financeira e ele vai ter que receber os 200 mil de volta, mais 12% ao ano, depois de 3 anos. Vamos supor que isso daqui deu, se fosse juros simples, essa aplicação ela teria dado 36%. Então, vamos colocar aqui que isso daqui deu 270 mil, só para a gente ter algo para comparar. Ele saiu de 200 mil e foi para 270 mil, tá? Significa que ele ganhou 70 mil. Significa que a instituição financeira vai ter que devolver para ele 270 mil aí depois do prazo de 3 anos. Concordam comigo que a instituição financeira tem a obrigação de devolver isso? Sim, porque é uma dívida que ela tem com o investidor. Por isso que a letra financeira, assim como os demais, são considerados um título de dívida em favor do investidor, ou a favor do investidor, contra a instituição financeira que emitiu o título. Então a instituição financeira ela tem a obrigação de pagar esses 270 mil. O detalhe é que a instituição financeira ela não vai ter só essa dívida, ela vai ter outras dívidas com outros investidores, com outras empresas, com outras instituições financeiras. E o que seria a cláusula de subordinação? A cláusula de subordinação é quando a instituição financeira só vai fazer o pagamento aqui para esse investidor depois que ela fazer o pagamento de todas as outras dívidas que ela tem com os demais. Porque essa cláusula, essa dívida, ela é subordinada às demais dívidas que a instituição financeira tem. Tá bom? E quando existir a cláusula de subordinação, o valor mínimo da letra financeira vai ser de 300 mil. Se não tiver a cláusula de subordinação, o valor mínimo vai ser de 50 mil. Aqui nesse exemplo, como o valor da aplicação é de 200 mil, significa que trata-se de uma letra financeira que tem a cláusula, que não tem a cláusula de subordinação. Para ter a cláusula de subordinação, ela teria que ser no mínimo de 300 mil. Tá? Então percebam que essa é uma característica da letra financeira. O valor mínimo para ela ser emitido ou vai ser de 50 mil ou vai ser de 300 mil. O que vai definir é ter ou não a cláusula de subordinação.
E a cláusula de subordinação também vai definir o prazo, tá? A letra financeira possui um prazo mínimo de emissão, no qual não é permitido resgates. O prazo de emissão, se ela não tiver cláusula de subordinação, é 24 meses. Eu pergunto, atendeu aqui? Atendeu, porque o valor ele é acima de 50 mil e o tempo aqui é 3 anos, são 36 meses, é acima de 24. Mas não atenderia aqui, ó, porque se ela tiver cláusula de subordinação, aí o prazo mínimo é de 60 meses, tá? Então perceba que o nosso aqui, ele está acima do valor mínimo para não ter a cláusula de subordinação, mas está abaixo do valor mínimo para ter a cláusula de subordinação. E aqui a mesma coisa. Então não fica a dúvida que o nosso não contém a cláusula de subordinação. Para a gente ter um exemplo aqui de título que possa ser emitido com cláusula de subordinação, ele teria que ter, por exemplo, o valor mínimo de 300 mil e um prazo de 5 anos. Aí sim, aí poderia ter a cláusula de subordinação. Poderia ser emitido dessa forma e não ter a cláusula de subordinação. Mas para ser emitido com a cláusula de subordinação, no mínimo, tem que ser isso daqui. Em relação à remuneração. Em relação à remuneração, essa pode ser por taxa de juros pré-fixadas ou pós-fixadas, como a atrelada ao DI, por exemplo. Tá? Então, percebam que as formas de remuneração, elas são as mesmas que a gente viu lá para os demais títulos. A gente não viu que o CDB, o RDB e o DPGE, eles também poderiam ser remunerados com taxa pré, pós e híbrida. Lembrando que a híbrida é quando a gente tem a pré mais uma taxa pós-fixada. Então é a mesma coisa. Lembrando só que a gente está falando da remuneração aqui, ó, dessa remuneração que a instituição financeira vai pagar. Nesse nosso exemplo aqui, a gente está com uma remuneração que ela é de 12% ao ano. Isso eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês lembram. Isso é qual tipo de remuneração? Isso é uma remuneração que ela é pré-fixada, porque o investidor, ele sabe desde o primeiro momento quanto que ele vai receber. É diferente da remuneração pós-fixada, que a gente viu na outra aula, em que ele só vai saber o quanto que vai receber depois de passado o período, porque ela acompanha o índice de referência. Apenas retomando para vocês fixarem bem isso daqui na memória, tá? Então ela pode ter essas três formas aí de remuneração. Daí eu coloquei um exemplo, tá? É possível também uma rentabilidade atrelada a índice de preços. Aí nesse caso vai ser IPCA mais 4%, que é a chamada de híbrida. Tranquilo, né? Riscos. Diferentemente de outros investimentos, esse daqui é o principal ponto, tá? As letras financeiras não oferecem proteção do FGC. Então o investidor deve estar ciente de que o risco de crédito nesse investimento tende a ser maior do que outros investimentos que contam com essa garantia. Bom, risco de crédito, eu também falei para vocês na aula passada o que é, né? Que é o risco da instituição emissora não fazer o pagamento da dívida na hora que venceu o prazo. Isso caracteriza o risco de crédito. Eu ainda falei para vocês que o fundo garantidor de crédito, em alguns investimentos, ele vai garantir o pagamento, mesmo que a instituição emissora não faça o pagamento. Bom, o CDB, ele estava dentro dos títulos que o FGC paga, assim como o RDB e assim como o DPGE. As letras financeiras, elas não estão dentro desses investimentos que estão cobertos pelo FGC. Ou seja, não há uma cobertura do FGC. Então o risco de crédito aqui é maior, porque se a instituição financeira não fizer o pagamento, não vai se ter essa garantia. E claro, né, nas letras financeiras ali com cláusula de subordinação é pior ainda, porque daí, no caso, a instituição financeira vai ter que fazer o pagamento de todas as outras dívidas para só então fazer o pagamento da dívida da letra financeira, tá bom? Bom, agora em relação à tributação. As letras financeiras estão sujeitas à cobrança de imposto de renda, conforme a tabela regressiva, e também de imposto de IOF, de imposto sobre operações financeiras, para os regatos que aconteçam antes de 30 dias, sempre sobre o rendimento. Contudo, como a gente tem um prazo mínimo que é de 2 anos, caso ela não tenha cláusula de subordinação, porque se ela tiver o prazo mínimo vai ser maior ainda, né, vai ser de 60 meses, o investidor acabará por pagar apenas a alíquota de 15% de imposto de renda. Aplicações com mais de 720 dias, a não ser que venda a sua letra financeira no mercado secundário, antes desse prazo. Daí ele vai poder ter alguma dessas formas de alíquota. Tá? Então, a letra financeira, apesar de ela não poder ser resgatada antes do prazo de investimento, o investidor ele pode pegar a letra financeira e vender ela no mercado secundário, conforme eu expliquei para vocês quando eu estava falando sobre o CDB e o RDB. Ele pode fazer isso, só que se ele fizer isso e tiver ganho de capital, aí ele vai poder sofrer imposto de renda
nessas demais alíquotas aqui, e até mesmo o IOF, caso ele tenha vendido e recebido ganho de capital num prazo menor que 30 dias. Tranquilo. Aqui está a alíquota de IOF, né? Aqui eu coloquei a de imposto de renda, que é a mesma tabela que a gente viu, né? 180, 22,5% e vai decaindo aqui 2,5% a cada 180 e depois a cada 360 dias. Tá? E aqui a alíquota de IOF, que começa em 96% nos primeiros dias e zera no 30º dia. E aqui o resumão, né? Quem é que pode emitir as letras financeiras? Os bancos gerais, as financeiras, as caixas econômicas federais, as companhias hipotecárias, sociedades de crédito imobiliário e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O prazo mínimo é de 24 meses, sem subordinação, 60 meses com subordinação. Liquidação antecipada não permite, tá? A não ser que se venda no mercado secundário, mas resgatar antes do prazo de vencimento diretamente com a instituição emissora não pode, tem que aguardar o prazo de vencimento. Remuneração, pré, pós ou índice de preço. IR para a pessoa física, tabela regressiva. IR para a pessoa jurídica, tabela regressiva. Aplicação mínima, 50 mil, sem subordinação, 300 mil com subordinação. FGC, e esse é o ponto, não tem. Tá? Agora a gente vai para as seções. A letra financeira com vencimento pactuado superior a 36 meses pode ser resgatada antecipadamente pela instituição emissora, desde que decorridos ao menos 24 meses da data de emissão. Não, né? Tá errado, porque a letra financeira ela não pode ser resgatada antes do prazo de vencimento. Se o prazo de vencimento aqui foi de 36 meses, vai ter que esperar os 36 meses para ser resgatado. E a gente está falando aqui de 36 meses, né, como prazo de vencimento. Então, se são 36 meses, necessariamente isso aqui tem que ser uma LF sem subordinação. Tá? Porque se ela fosse com subordinação, esse prazo teria que ser de no mínimo 60 meses. Aqui, o mínimo é que ele seja de 24 meses. Mínimo. Tá? E é essa. Na verdade, eu só encontrei essa questão aí, tá? Da letra financeira. Até achei que tivesse mais, mas é só essa daqui que a gente tem sobre letra financeira, tá? Lembre dessa questão aí de ter ou não subordinação, porque ela vai determinar duas coisas, né? O valor nominal mínimo, que vai ser 50 mil ou 300 mil, e também vai determinar o prazo mínimo, que vai ser 24 meses ou 60 meses. Lembre-se que a letra financeira ela tem imposto de renda e tem IOF. Lembre-se que ela não tem a cobertura do FGC. Lembre também que ela é uma forma de depósito a prazo e são várias as instituições que podem emitir a letra financeira, tá bom? Terminamos assim mais uma aula e a gente volta aí para falar sobre LCI e LCA. Até lá!